Graça e paz de nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, no momento que o que me traz aqui agora é algo de extrema importância, porque vamos falar a respeito de um assunto que é muito relevante para nós cristãos, para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, e que através dela alimentam a sua alma. Apenas pela leitura dela já se consegue, na comunhão, alimentar a sua alma. Então, irmãos, mas a Bíblia, ela passou por muitos processos. Imagine um livro com mais ou menos o Velho Testamento, Antiga Aliança, 3.000 anos, quase 5.000 e poucos anos, né? Não é, irmãos? Todos os livros. Isso estou contando desde a Torá e dos outros livros do Velho Testamento e até chegar aonde estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Tem mais ou menos uns 3.000, 2.000 e poucos anos o Novo Testamento e 3.000 e alguns anos o Antigo Testamento. Eu não marquei aqui as datas, mas falando assim por cima, sabemos que a Bíblia sofreu a perseguição. Sim, a Bíblia sofreu perseguição. Nós falamos em perseguição aos cristãos, mas vocês sabem que ainda existe até hoje uma grande perseguição e algo sempre querendo desqualificar aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por quê, irmãos? Às vezes vemos um outro livro, ou vemos um filme, ou escutamos um documentário e não desqualificamos. Mas quando se fala da Bíblia, muitas das vezes se coloca em xeque para uns, não é? Ou para alguns que não têm aquele mesmo apego, o amor por esse livro tão abençoado que Deus preparou para nós. A Bíblia então sofreu sim perseguição, ameaçada por muitos líderes religiosos, políticos, que fizeram esforço para esconder, irmãos, a mensagem da Bíblia. Muitas vezes eles até, irmãos, usaram sua autoridade para impedir as pessoas de produzir, traduzir ou até possuir a Bíblia. Nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou citar aqui, irmãos, alguns exemplos. Cerca de 167 a.C., o rei Antíoco Epifânio queria obrigar os judeus a se converter à religião grega, irmãos. Assim ele mandou destruir todas as cópias das escrituras hebraicas, o que hoje é conhecido como Velho Testamento, não é? O historiador Henry Christ escreveu que os enviados desse rei rasgavam e queimavam os rolos da lei onde quer que os achassem e matavam aqueles que liam esses rolos em busca de força e consolo. Na Idade Média, alguns líderes também, católicos, se irritavam porque membros comuns da igreja estavam pregando a Bíblia em vez de ensinar as doutrinas católicas. Daí eles rotularam de hereges ou rebeldes qualquer pessoa comum que possuísse livros da Bíblia, a não ser os Salmos em latim. Numa reunião de líderes da igreja foi dada a seguinte ordem: sejam fiéis e cuidadosos em procurar sempre os hereges e fazer buscas em todas as casas suspeitas e em lugares subterrâneos. A casa em que um herege for encontrado deve ser destruída. Eles chamavam de herege porque estudavam a Bíblia, irmãos. Porque liam e estudavam a Bíblia, era chamado de herege. Isso é histórico, já vem de uma longa data.
Se os inimigos da Bíblia tivessem conseguido eliminar a sua mensagem, nós não teríamos esse conhecimento que temos hoje e ela teria desaparecido. Aí você pode me perguntar, mas como a Bíblia sobreviveu a tudo isso? Bom, os esforços de Antíoco Epifânio tinham como foco a nação de Israel. Mas havia comunidades de judeus em várias outras terras. Os estudiosos até acreditavam que na época de Jesus mais de 60% dos judeus não moravam em Israel. Em suas sinagogas, os judeus guardavam cópias das Escrituras. Elas foram usadas por várias gerações e também pelos cristãos. Podemos conferir isso em Atos capítulo 15, versículo 21. Na Idade Média, pessoas que amavam a Bíblia foram perseguidas, mas continuaram a traduzir e fazer cópias das Escrituras. Por volta do ano de 1450, foi inventada a impressora. E com tipos móveis, mas antes disso é provável que partes da Bíblia já estivessem disponíveis em 33 línguas. Depois da invenção desta impressora, a Bíblia passou a ser traduzida e impressa como nunca antes. Não parou por aí, irmãos. O resultado, a Bíblia foi perseguida por pessoas poderosas aqui na Terra, como reis, líderes religiosos. Apesar disso, ela é o livro mais distribuído e traduzido do mundo. Esse livro influenciou as leis e os idiomas, alguns países também, e a vida de milhões de pessoas. Vejamos, irmãos, o quanto devemos dar o valor à Bíblia Sagrada, valorizar o que nela está escrito. Não deixar com que isso venha a se repetir. Certo, irmãos? Então, quero deixar claro aqui para vocês que este tão importante assunto, irmãos, nós ainda vamos dar continuidade para que vocês possam ver como que é necessário nós exercermos esse compromisso, ou melhor, para mim isso é como um ministério espiritual, irmão. Porque sabendo de tudo isso, irmãos, de todas estas coisas que ocorreram, não é? Hoje podemos dizer com toda a nossa alegria do nosso coração que temos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. Glória seja dada ao Senhor. Ficamos felizes, não é, irmãos, por saber de tudo isso. Teremos ainda outro assunto sobre este mesmo tema. Bom, irmãos, voltando ao assunto da Bíblia, ela não somente sofreu estas ameaças no início, como também a ameaça e os efeitos do tempo. Ameaças estas que até hoje geram algumas dúvidas e fazem com que as pessoas criem conceitos. E isso não é muito agradável, porque se você não estiver preparado, você passa a criar doutrinas, e o pior de tudo é você criar uma heresia. Por isso que existe um teólogo que escreveu, que disse assim, um estudioso da Bíblia, que se você tirar alguém que se dedicou, né, à palavra de Deus,
Isto eu ouvi da boca de um pregador, e disse assim, que o texto, fora do contexto, vira pretexto. Vira pretexto para quê? Para se criar uma nova doutrina, irmãos. Isso é algo muito, muito, muito grave, principalmente para aquele que quer salvar a sua alma. Porque se você criar uma doutrina que não é de Deus, que não é o Senhor, imagine o que pode acontecer, irmãos. Certo? Então eu gostaria de entrar agora nesse assunto. A ameaça que foi feita já desde o início a respeito da Bíblia. Ameaças, sim, ameaças, você pode me dizer, mas que tipo de ameaça? Bom, vou voltar a repetir. Os efeitos do tempo, a perseguição de pessoas poderosas que não conseguiram destruir a Bíblia, mas existiam outras ameaças também, ameaças de copistas e tradutores que tentavam alterar sua mensagem. Alguns tentaram mudar a Bíblia para apoiar suas crenças, em vez de mudar suas crenças para seguir a Bíblia. Existem vários exemplos. Por exemplo, lugar de adoração. Os samaritanos queriam que a Bíblia apoiasse a construção de um templo no monte de Gerizim. Por isso, entre o quarto e o segundo século antes de Cristo, os escritores do Pentateuco samaritano, adicionaram as seguintes palavras nos textos de Êxodo 20, versículo 17. No Monte Gerizim, e lá vocês devem construir um altar. E isso eles fizeram, mas não conseguiram impedir. Menos de 300 anos depois de se completar a escrita da Bíblia, o texto de 1 João 5,7 foi adulterado e um escritor que acreditava na Trindade adicionou as palavras o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Esse trecho não existia no texto original. Sobre essas palavras, o estudioso Bruce Metzinger disse: a partir do sexto século, elas são encontradas cada vez mais em frequência em manuscritos em latim antigo, em cópias da Vulgata Latina. Nome de Deus. Muitos tradutores da Bíblia, influenciados por uma crença supersticiosa dos judeus, decidiram tirar o nome de Deus de suas traduções. Eles trocaram esse nome por títulos como Deus é o Senhor e expressões que a Bíblia usa não apenas para falar do Criador, mas também para referir a humanos e objetos de adoração e até ao diabo. João 10, versículo 34, 30 e também 35. Em 1 Coríntios 8, versículo 5, 6, versículo 2, ou melhor, 8, 5 e 6. Capítulo 8, versículo 5 e 6. 2 Coríntios 4, versículo 4. Mas como a Bíblia sobreviveu, é verdade que alguns copistas da Bíblia eram descuidados ou mal intencionados, mas outros eram muito profissionais e detalhistas. Vejamos aí, irmão. Por exemplo, entre os anos 500 e 900 depois de Cristo, os maçoretas fizeram cópias das escrituras hebraicas. Essas cópias ficaram conhecidas como texto massorético. Eles costumavam contar as palavras e as letras para ter certeza de que nenhum erro tinha passado. Se desconfiassem que havia erros no texto que usavam como fonte, eles anotavam isso nas margens de suas cópias. Os maçoretas, irmãos, se recusavam a adulterar o texto
Então, por isso que eu digo, irmãos, não vou dizer para vocês que eu creio que a Bíblia contém, porque eu vejo que uma parte, uma coisa de um copista não vai tirar a essência daquilo que está escrito. Minha maneira de pensar. Cada um pense como quiser. Vejamos a dignidade desses homens, não é? Que eram pessoas, eram judeus, que acrescentaram, assim, ajudaram, não é? A que as escrituras fossem feitas de uma forma que não tivesse nenhum tipo de erro no sentido textual, para nós compreendermos. É lógico que existem palavras para o judeu que nós não vamos entender, que tiveram que ser adaptadas, não é? Mas isso é outra coisa. Como, por exemplo, existe uma palavra que diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. E noutra parte diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você já vai dizer, nossa, já é um erro. Não, apenas o escritor não existe uma palavra no português para nós podermos pronunciar isso da forma que estava escrita. Porque eu posso tentar mostrar para vocês o que queria dizer isso dentro do texto. Vamos supor que Deus estivesse fazendo isso, olha. O que significa isso? Assustou, se arrependeu, levou um susto, ficou emocionado. É difícil, não é? Então tinha que haver alguma forma para fazer uma ligação de texto. Agora vai daquele que lê, daquele que compreende pelo Espírito e não pela carne. Além de conhecermos aquilo que está escrito, temos que ter a guia do Espírito Santo. Senão, não vamos ler a Bíblia como se lê um livro qualquer. Eu sempre aconselho a ler, estudar, mas antes orar e pedir a direção do Espírito Santo. Vejamos que os maçoretas recusavam adulterar o texto. O professor universitário Moshe, Moisés em hebraico é Moshe, mas não, estou falando de Moisés aqui, estou falando de um professor universitário chamado Moshe, certo, irmãos? Koshen Kotzstein escreveu: para eles interferir de propósito no texto era o pior crime possível. Quer dizer, para eles, mexer no texto e mudar o texto seria um crime para eles. Eles tinham aquilo como um crime. Olha o respeito que se tinha por aquilo que estava escrito, irmãos. Além disso, os vários manuscritos que existem hoje ajudam a especialistas a identificar erros. Por exemplo, por séculos os líderes religiosos ensinavam ao povo que as versões em latim traziam o texto bíblico de modo exato, traziam o texto bíblico com mais clareza, certo, irmãos? Mas eles tinham adicionado às Bíblias latinas o trecho já mencionado em 1 João 5,7. Mas depois eles arrumaram esse erro, ok? Influenciando até traduções importantes, como a versão de João Ferreira de Almeida. Mas o que a descoberta de outros manuscritos revelou? Bruce Metzger escreveu a passagem em 1 de João 5,7. Que naquela época era de uma forma e hoje não existe essa passagem de nenhuma versão antiga. Nem em siriaco, nem na copta armênio, nem etíope, nem árabe, nem estavônio. Só existe na versão em latim. Assim, algumas edições revisadas, como a Almeida, no século XXI, tiraram da Bíblia esse trecho que tinha sido adicionado. Os irmãos estão percebendo que Deus não permitia. Quando alguém copista ia antes de fazer, já era tirado, já era corrigido. Porque existiam aqueles que faziam correções.
Tanto é que a nossa Bíblia, nós temos a tradução da Septuaginta, né? Acho que é o Septuaginta, não me recordo agora. Bom, será que os manuscritos mais antigos comprovam que a mensagem da Bíblia ainda é a mesma? Em 1947 foram encontrados os rolos do Mar Morto. Então os especialistas compararam o texto massorético hebraico com esses rolos escritos mais de 1000 anos antes. Um especialista que analisaram os rolos do Mar Morto concluiu que apenas um rolo já fornece a prova definitiva de que o texto bíblico foi transmitido por um período de mais de 1000 anos. Sem erro, irmão. Como pode isso? Não é coisa de Deus? De modo extremamente fiel e cuidadoso. As coisas de Deus não são brincadeira, irmão. A biblioteca Churches Built em Dublin, na Irlanda, possui papiros com partes de quase todos os livros das escrituras gregas cristãs, ou Novo Testamento, certo? Alguns são do segundo século, somente uns 100 anos depois que a escrita da Bíblia terminou. O dicionário bíblico Anchor diz: os papiros são ricos em informações sobre o texto, mas também provam que o texto bíblico foi transmitido com uma coerência impressionante. Agora, irmãos, o que eu posso dizer a não ser agradecer a Deus por esta grande riqueza que durante milênios, durante séculos, durante tanto tempo, o diabo tentou adulterar e não conseguiu. Nós estamos nos últimos tempos. Há a possibilidade de já ser, ou melhor, já está sendo implantada uma nova religião mundial, e sabemos que, pela informação que temos, que não será mudada a liturgia de alguns cultos, principalmente aqueles que fizeram parte de uma federação juntamente com Roma, e agora há poucos dias está sendo realizado o sínodo, onde já está tendo certas mudanças até mesmo dentro da igreja romana, e vai tentar influenciar muitas igrejas, principalmente aquelas que estão ligadas à federação das igrejas. Porém, nós já alertamos ao povo cristão que mantenham as suas Bíblias, as Bíblias que vocês têm, não queime, não jogue fora porque está velha, não. Conserve-a com amor e com carinho, porque ali está escrito a palavra de Deus. E, se possível for, leia, releia e tenha ela gravada dentro da tua própria alma. Como resultado, irmãos, a grande maravilha de tudo isso, a grande quantidade de manuscritos que Deus preparou, em vez de introduzir erros, na verdade ajudou a tornar o texto bíblico mais puro. Tudo o que aconteceu tornou o texto mais puro, porque aqueles que escreviam, eles procuravam com maior temor. Digamos que os maçoretas achavam que era até um crime. Se errasse, era um crime, irmãos. Vocês estão compreendendo? Então isso, irmãos, tornou o texto bíblico puro. Sir Frederick Kenyon, que escreveu sobre as escrituras gregas cristãs, e disse: nenhum outro livro do passado tem cópias tão antigas e numerosas para provar seu texto. Qualquer especialista sem preconceitos concorda que o texto que temos hoje não possui quase nenhuma alteração. Dá para crer isso, irmão? Olha, é muito sério isso aí. É muito bonito. E sobre as escrituras hebraicas, o especialista William Henry Graham, certo, irmãos? Disse: pode-se dizer com segurança que nenhuma outra obra da antiguidade foi transmitida com tanta exatidão. Então fica aí para vocês
um recado: vamos zelar da Bíblia, da Palavra de Deus, da infalível Palavra de Deus, que nos dá, irmãos, hoje uma direção, porque tudo que nela está escrito foi divinamente inspirado por homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, a homens de Deus que tiveram a responsabilidade de manter a sua originalidade. Então fica aqui esse pequeno estudo, irmãos. Eu gostaria de pedir a vocês que repassassem para os outros que ouvissem. Eu não sou nenhum professor, irmão, apenas sou um pequeno servo de Deus, mas me alegro em falar das grandezas maravilhosas de uma Bíblia que não contém, mas que é a Palavra de Deus. Tenha você a sua ideia, o seu pensamento, não há problema, eu não vou questionar mais isso. O meu pensamento é esse e vai permanecer assim. Se o seu for de outra forma, não vamos entrar em discussão por causa disso. Eu já entrei e depois fiquei em comunhão com Deus e achei melhor deixar isso para lá. Porque o importante de tudo é nós guardarmos a maior riqueza, que é a palavra de Deus em nós, e a palavra viva, que é Jesus Cristo. Porque só através dele é que poderemos herdar o galardão da vida eterna. Não é denominações, não é nada disso, mas é Jesus Cristo. Ouça com atenção e se tiver alguma dúvida, pegue o meu e-mail. Estarei pronto em... Só peço para não fazer perguntas assim que eu não possa responder nos comentários, irmãos, porque às vezes eu não vejo o comentário na hora, vejo depois. Às vezes eu tenho outros vídeos, outros estudos porque quando eu faço alguma coisa aqui, eu procuro saber bem primeiro, para mim não falar coisas erradas. E se falar, eu não tenho vergonha de chegar aqui e corrigir também. Certo, irmãos? Porque só existe um sábio que eu conheço, que é sábio e que nunca errou: Jesus Cristo. Até mesmo o homem que se achou mais sábio aqui na terra, que foi considerado por Deus, um homem muito sábio, que era Salomão, ele também cometeu erros. Porque eu, um simples homem que quase nem estudo não tenho, não posso errar. Gostaria de não errar, mas infelizmente o homem e a sua natureza já pende para o pecado e para o erro. Mas eu posso dizer, graças a Deus, que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que quando nós dobrássemos os nossos joelhos em humilhação, tivéssemos o direito, porque além da sua morte houve a sua ressurreição, e por isso houve uma obra de expiação. E todas as vezes que cometemos alguma coisa, dobramos o joelho diante dele, pedimos para não errar mais e procuramos cada vez ser mais próximos daquilo que ele quer que nós sejamos. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, espero que esse conteúdo seja útil para vocês, irmãos. Deus os abençoe. Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.